muito difícil fazer arte no interior do Mato Grosso do Sul. É difícil fazer arte em qualquer lugar do mundo, eu acredito. Mas do interior é mais difícil. Olha, sabe, não vai ser louca de fazer o que você quer. Eu achava Vida de Maria, quando eu fiz o samba, xoxo. Uau. O quê? Não é bicho. Ai. Essa vai entrar nos bastidores. Vida de Maria, uma composição minha e da Sourá. Essa música, ela foi composta e produzida em 2021, na pandemia. A consciência do feminino. Não é protestar por protestar, é a consciência do feminino. Você pode ser assediada, você pode não ser ouvida ou você ser menosprezada simplesmente porque você é mulher. E a arte é muito isso, né? É você perceber o que os outros não percebem. A arte tá no detalhe. Tá na cara de todo mundo, mas é só o artista que percebe. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Max Popular, as amarelinhas que todo mundo ama. Lene Hair, mulheres reais, cabelos incríveis. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. Nem sempre o dom dela foi algo como profissão. Ela demorou um pouco para encarar o que estava lá dentro e soltar realmente para fora. Eu vou conversar hoje com a Giane Torres, que é cantora e assumiu ser cantora, né? Assim, pode-se dizer até recente, mas a gente vai chegar lá. Primeiro, seja bem-vinda, um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, Miriam, uma alegria estar por aqui. Já vi tantas mulheres incríveis aqui, falando de suas vidas, das suas profissões, acho muito bacana o espaço, eu tô lisonjeada. Eu já tava, faz tempo que eu tava te namorando, vamos dizer assim. Eu falei assim, precisa encontrar, porque eu acredito muito que às vezes tem o momento ideal, o momento perfeito, e às vezes eu já convidei alguma pessoa, e aí não deu certo, e aí depois mais pra frente, e aí casou, sabe? E aí eu tava olhando as redes sociais, quando vi uma chamadinha, um teaser, de um clipe seu com a Sourá, Raíssa, que já esteve aqui também, maravilhosa. Se você não viu o episódio com ela, você precisa assistir. E só o teaser já me deixou toda arrepiada. Eu falei, cara, vai vir uma coisa muito boa daí. Aí eu falei, gente, eu preciso chamar a Giane, que até agora eu não chamei. E estamos aqui. Estamos aqui, na hora certa, tenho certeza. Certa. Porque esse clipe foi lançado semana passada. Semana passada. Né? É o clipe da música Vida de Maria. Vida de Maria. É uma composição minha e da Sourá. Essa música, ela foi composta e produzida em 2021, na pandemia, sabe? E já tava aquela coisa assim, um pouco mais flexível na pandemia, né? Aí a gente conseguiu falar com o produtor, a gente produziu essa música meio que à distância, porque a vida ficou louca, né? Nesse período, a gente foi adequando os fazeres da vida, né? E a gente conseguiu produzir, mas a gente precisava de recurso, de clipe, de dinheiro para fazer o clipe. A gente não queria lançar a música nas plataformas de streaming sem o clipe. Aí a gente, aguardou 4 anos aí de vida, já tem Vida de Maria, e aquilo que você, a hora certa. Aquilo que você estava falando, né? A hora certa. Às vezes não era pra sair naquela época, era pra sair agora. Sem dúvida alguma. E eu assisti ao clipe, eu vou até pedir pros meninos soltarem na edição um trechinho do clipe. Pois é, parece que falta uma notícia boa de gente que sofre e depois ri à toa. Coragem de quem enfrenta ainda que morra. Mas é bobagem na vida, não é desgraça pouca. Maria que o diga, tava quase louca. Maria que sangra, vai com as outras não. E eu fiquei toda arrepiada, assim, porque é uma mensagem muito forte, com mulheres muito fortes ali, eu acho que eu conheço quase todas que estão participando, né? E uma beleza, porque tem uma força, ao mesmo tempo é sutil. E arte. Eu amo ver isso, ainda mais quando se trata daqui, de Dourados, que às vezes a gente vê esses trabalhos mais poéticos, mais artísticos, a gente sempre acha que vem de fora. É de fora que é legal, é de São Paulo, é do Rio, aquele eixo, né?
E aí, quando a gente vê nascendo aqui, com artistas daqui sendo produzido aqui, lugares, né, as locações eu vi aqui da nossa cidade, eu fiquei muito feliz. Como que foi produzir isso? Como que surgiu a ideia? Olha, a gente tinha uma ideia central, assim que a gente compôs a música, 4 anos atrás. Mas aí a gente deu aquela parada, até porque não adianta você pensar tanto num roteiro se você já não vai produzir e colocar em ação. Quando a gente apresentou a ideia central para os produtores, que são o Fabrício e a Tati, a coisa começou a tomar uma vida. Parece que você se renova de energias, né? E começou a fluir. E claro, é um roteiro meu e da Raíssa, mas assim, com muitas mãos, muitos pitacos, todo mundo agindo em cima daquilo, porque às vezes você como roteirista tá aqui na sua cabeça e você fala, puxa, isso aqui vai arrasar. Aí o produtor, o diretor de fotografia fala, olha, isso não funciona assim na câmera, né? A gente vai ter que adaptar. Então tem todo esse processo. Mas falando disso que você disse que é incrível, ver as mulheres daqui... Isso foi a coisa que mais pegou, eu acho, sabe? A canção é bacana, tudo, a mensagem. Mas quando você vê uma produção da sua cidade, com artistas da sua cidade, produzido por pessoas da sua cidade, é uma coisa muito bacana, é muito inspiradora, porque serve de referência para muita gente que também está nessa batalha diária de fazer arte, sabe? É muito difícil fazer arte no interior do Mato Grosso do Sul. É difícil fazer arte em qualquer lugar do mundo, eu acredito. Mas do interior é mais difícil, sabe, Miriam? Até porque as pessoas não têm um olhar muito aberto para acreditar que na cidadezinha deles tenham artistas. Santo de casa não faz milagre. Exato, existe isso de, mas do pessoal daqui... Não valoriza, tipo, sabe? Eu não vou num show do pessoal daqui, eu não vou assistir um clipe do pessoal daqui. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de fazer alguma coisa de qualidade para a gente melhorar a visibilidade disso, para a gente melhorar o feedback, para a gente falar disso mais profissionalmente, de forma mais séria, porque é um ofício, dá um trabalho danado. São mais de 20 profissionais, sabe, envolvidos nesse clipe. Todo mundo ralando, dançarina montando a coreografia, ensaiando. É o diretor de elenco passando com os figurantes. São todos alunos do curso de artes cênicas da UFGD. Foi uma viagem, sabe? Foi muito bacana. E a Társila maravilhosa, a Jéssica, bailarinas, que toparam na hora... E a participação linda daquelas mulheres que não são artistas, que estão aí na vida, mas elas protagonizam, assim, a identidade delas enquanto mulheres, né? E são muito fortes. E a gente falou, vamos trazer mulher que conversa com todo mundo, que fala a respeito de mulher. E isso foi muito bacana. Conduzir esse processo foi, assim, um processo de cura também, sabe? Quando você está envolvido, falando de uma coisa tão importante que é esse... eu diria que é o senso do feminino, a consciência do feminino, sabe? Não é protestar por protestar, é a consciência do feminino. Você faz uma viagem, sabe? Aí você começa a se perguntar, eu vivo assim, né? O meu discurso é condizente com a prática, eu vivo dessa forma, eu estou fazendo pouco, como que eu levo isso para mais pessoas, sabe? A consciência do feminino. Sim, e os dilemas da mulher, porque a gente estava comentando aqui nos bastidores, já sobre dificuldade de emagrecer, já comentamos sobre menopausa, já comentamos sobre... E todas as mulheres que eu recebo, cada uma com a sua particularidade, todas têm histórias de luta, de resistência a alguma coisa, por exemplo, a gente estava comentando da doutora Edna Bonelli, né? Filha de paraguaio, que sofreu preconceito, entrou no mundo jurídico numa época que era muito masculina e precisou se posicionar de certa forma, que às vezes a gente precisa falar mais alto para ser ouvida. E assim, são várias. Se for já pegar... é rotulada. Já é rotulada de louca, é histérica, louca, desequilibrada. Nossa, aquela mulher ali, cuidado. Ela não é fácil, né? É uma mulher difícil, porque ela quer ser ouvida, ela sabe dos seus direitos, né? Então, a gente encontra obstáculo em tudo. É uma coisa difícil. E não é mimimi.
Não é mimimi. E claro que eu também concordo que a gente não tem que endurecer por isso, né? A gente tem que tentar levar essa feminilidade e a nossa função enquanto mulher da forma mais leve possível. Mas às vezes não dá. Sabe? É isso que eu ia falar, assim, às vezes a gente quer até ter essa feminilidade, essa leveza que a mulher tem, mas às vezes, para se posicionar, para você ser ouvida, você precisa se colocar numa outra postura, porque às Totalmente. vezes você pode ser assediada, você pode não ser ouvida ou você ser menosprezada simplesmente porque você é mulher. E é bem triste, a gente ainda está falando disso em 2025, mas que infelizmente a gente precisa falar ainda. Temos que falar o tempo todo. Eu sei que existe um preconceito, sim, até de mulheres, né? Que é uma tristeza sobre o feminismo e a pauta feminista e as feministas que lutam por isso. Existe um preconceito muito grande, mas o que a gente não pode questionar é que essa luta ainda cheia de palavras que nem sempre caem muito bem para designar o quanto essas mulheres são importantes, né? Ela vai fazer parte, ela vai fazer diferença na vida de qualquer mulher. Mesmo daquela mulher que fala assim, lá vem aquela amarga, dizendo coisas que destroem a família, falando de patriarcado. Mesmo assim, mesmo na vida dessas mulheres, o feminismo, ele vai ser importantíssimo em determinado momento da vida delas. Então, assim, que o movimento só ganhe mais força, que ele continue, mesmo com todas essas dificuldades, né, que ele encontra no meio do caminho, que o feminismo continue aí abrindo portas para as mulheres, para todas elas, né, porque a sororidade, ela vem para isso, para a luta do feminismo é até para as mulheres que não acreditam na luta do feminismo, né? Isso é uma coisa muito doida. E a gente só encontra isso no feminismo. É verdade. E como que a gente, às vezes, não consegue mostrar que realmente houve evolução por conta dessas lutas. Por mais que o seu posicionamento seja mais de lado A ou lado B, você alcançou privilégios por conta disso. Claro que todo movimento tem os extremos, todo movimento tem... Num determinado momento, ele toma caminhos estranhos, mas isso é muito pouco perto do benefício que ele traz ao longo do tempo, né? A gente vê isso no discurso feminista da década de 1960, 1970, que tinha aquela coisa de derrubar as vontades femininas, ou aquilo que o patriarcado colocou para as mulheres, de serem donas de casa e mães, e somente maternar e ficar em casa. Talvez, embora equivocado em algumas partes, talvez tenha sido um grande passo para que as mulheres entendessem que ser mulher é ser mulher onde ela quiser, fazer o que ela quiser dentro da... Inclusive escolhendo ser dona de casa. É que às vezes... Escolhendo só maternar e ser dona de casa. Precisa ser um pouco mais radical, né? No momento do passado precisou ser um pouco radical, Exato. como qualquer movimento, para que pudesse chegar a esse ponto. E falando em escolher ser mãe, aí eu quero entrar um pouco na sua história. Eu, pesquisando um pouco sobre você, eu vi que ser cantora não foi sempre muito nítido para você, e você até chegou a cogitar em ser, entre aspas, só mãe, porque ser só mãe é um trabalhão danado. Eu sempre faço questão de frisar isso aqui. Mas você chegou a pensar um pouco sobre isso. Então, vamos lá na sua história. Vamos voltar. Tá. Primeiro, de onde você é, onde você nasceu, quem que é a Giane criança? Olha, a minha criança é um ponto difícil da minha vida, porque é uma criança ferida que vive aqui dentro, né? E a minha infância foi difícil. O meu pai era alcoólatra, então a gente teve uma família disfuncional, sabe? Porque o alcoolismo é uma coisa terrível na vida de qualquer pessoa, de famílias pobres e de famílias ricas. O alcoolismo, é claro que dentro de cada classe social, cada um vive suas agruras, com suas respectivas dificuldades. Mas eu vim para Dourados... Bom, eu nasci em Ivinhema, eu sou ivinhemense. Meus pais se casaram em Ivinhema, eu nasci em Ivinhema. Recém-nascida, eles foram para São Paulo tentar a sorte na vida. Bebezinha eu fui.
Moramos ali pelo ABC Paulista, depois interior de São Paulo, Campinas, Lucélia, alguma coisa, foram tantos O lugares. que eles faziam? Qual que era a função? O meu pai era eletricista, ele trabalhava em usinas de álcool. Então, ele tinha uma rotatividade. Mas, com essa coisa do alcoolismo, a vida da gente foi bem difícil. E chegou um momento que eles resolveram voltar para o Mato Grosso do Sul. Meio que as portas se fecharam para o meu pai, sabe? Ele já estava numa situação difícil com relação ao vício. Voltaram para Ivinhema e acho que eu tinha em torno de 11, 12 anos. E a vida não foi melhor lá, né? Aquela coisa, não importa para onde você vai se você não tiver curado, né? A vida não foi muito boa lá. Eles voltaram, mas eu fiquei. Meus avós, minhas tias, eles eram de Ivinhema, assim, fiquei, já tinha conhecido meu marido, me casei em Ivinhema, tive meus 2 filhos. Isso você tinha quantos anos quando casou? 20 anos, 19 anos para 20 anos, fui mãe de 20 para 21. E vi para cá assumir um concurso público em 1998. Para Dourados. Para Dourados. Vim assumir um concurso público, era estudante de Direito. Eu fiz Direito, eu me formei há 25 anos aqui na Unigran em Direito. Fiquei 25 anos trabalhando na Sanesul. E começou a me dar uma coisa assim de que parece que eu tenho outra coisa para viver, sabe? Eu já tinha gravado o primeiro disco em 2010, gravei o segundo disco em 2014 ou 2015, eu não me lembro. E aí, eu dei uma parada, sabe? Que é uma coisa que eu tô tentando ver e vou voltar pra terapia. Por que as minhas pausas são tão longas? É muito difícil você voltar depois de pausas tão longas, sabe? Nesse meio tempo, eu gravei um DVD. Mas como que você descobriu que você cantava? Você cantava em algum lugar? Quando criança, quando adolescente? Universidade, festival da música, era uma coisa com amigos. Aquele negócio de sentar numa roda, tocar violão mas vamos lá no informalmente. festival, não ganhava dinheiro com isso, nada, nem pensava. Foi quando eu me formei em Direito, eu comecei a estudar para concurso e eu comecei a ficar muito pancada, sabe? Assim, eu comecei a ter muitas crises de pânico, que aí eu fui a um psiquiatra, o meu diagnóstico foi de TAG, né? É transtorno de ansiedade generalizada, tal da TAG. E aí ele me falou, é o seguinte, a vida vai ter que mudar. Eu viajava muito para fazer prova também. Eu passava mal dentro do ônibus, passava mal dentro de avião, passava mal em qualquer lugar. Ele falou, vai ter que parar, você vai ter que ver quem é você. E isso aí, você chega num estado desse quando alguma coisa dentro de você está gritando, porque você está indo muito contra, talvez, alguma coisa que você não acredita, ou você não é, ou não era para ser assim. Vamos parar um pouquinho com as provas, com os concursos. Fizemos um acordo. Vamos parar aí 1 ano. Você vai se dedicar a você, a coisas que você gostava antes de ter certos objetivos na vida. Quando você era adolescente, nós vamos começar por aí. Vamos trabalhar isso em terapia. Começa a escrever. Escreva. Você gosta de escrever, né? Você me falou que gosta. Eu falei, sim, gosto de escrever algumas coisas. Começa. Nós vamos nos dedicar a uma outra pessoa que você não conhece. Mas eu não consigo tratar de você se você não fizer esse pacto comigo. Menina, fui. Porque eu tava desesperada. Eu não tinha pra onde correr. Chegou um momento que eu sempre me saboto, sabe? Sempre dou um jeitinho de não fazer o que tem que fazer, sabe? Mas eu tava tão no fundo do poço, com aquela coisa de... É terrível. Crise de pânico, só quem tem. Já tive. Meu Deus. Então, você sabe do que eu tô falando, né? E você imagina quando você não administra mais. Você tem todo dia, sabe? Sem aviso. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Dessa vez eu vou atender alguém. Comecei a escrever, lembrei de algumas letras que eu tinha, guardadas há muito tempo. Algumas até já tinham uma melodiazinha dentro da minha cabeça. Comecei a aprimorar a melodia, mostrei uma música. Participei do Festival SESI de música inédita, de música autoral. Fui para Brasília defender o primeiro lugar, conheci um monte de gente incrível. Aí, de repente, uma jurada, que agora não me lembro o nome, há muito tempo,
Ela falou, moça, você já pensou em fazer isso profissionalmente, né? Falei, não. Ela falou, então começa. Então começa a pensar. E foi aí que muita coisa melhorou na minha vida, sabe? Mas muita coisa. Eu vou ao psiquiatra até hoje, eu realmente tenho diagnóstico, tomo medicamento, que hoje é aquela medicação de manutenção que eles falam, é super administrável. Mas foi um encontro comigo mesma que eu não consigo me expressar para que você entenda, para que qualquer pessoa entenda esse encontro comigo, sabe? De uma verdade que eu desconhecia, de uma coisa que estava tão dentro de mim, sabe? Não foi terapêutico, foi milagroso mesmo, sabe? Tem muita coisa terapêutica, mas isso foi uma revelação. É muito legal ouvir uma pessoa que, tipo, tinha um dom, tinha um talento, estava lá escondido, sabe lá onde. E aí, a partir do momento que você coloca isso pra fora, é como se tivesse alguém gritando dentro de você, né? Você precisa me mostrar, você precisa, e aí você não tava ali fechadinho em outras coisas. E aí, quando você coloca pra fora, realmente, você vai sendo curada. Faz todo sentido. Eu venho de um lugar, de uma infância, com muita escassez. É muito difícil você viver num lar onde você não tem... Lógico, a segurança não existe, mas você depende de uma mínima segurança, né? Para crescer de forma saudável. E eu vim desse lugar e não me permitia ter certos arroubos de criatividade ou arroubos artísticos, sabe? Não, eu tinha que ir pela segurança, aquilo que me dá segurança. Uma questão de sobrevivência, né? Você precisava entender como que eu vou sobreviver. Exato. Como eu não vou repetir aquilo comigo e com os meus filhos, né? Então, tinha um lado racional dentro de mim que me falava o tempo todo, olha, sabe? Não vai ser louca de fazer o que você quer. Era uma coisa meio assim. Mas, ao mesmo tempo que meu pai foi uma pessoa que me trouxe muitos problemas emocionais, ele também me deu muito amor, sabe? Meu pai era o cara que tocava em banda, meu pai era o cara que falava de teatro, que ouvia músicas que me atravessam até hoje, né? Ele era fã do Chico Buarque. A gente ouvia música das 5 horas da manhã até a noite, sabe? Então, eu demorei para entender que era uma doença, sabe? Você demora quando alguém te magoa, alguém que tem que cuidar de você te magoa muito. Meu pai, a pessoa que era para cuidar de mim, para me amar e para garantir que tudo fosse legal na minha vida, não, né, pisou na bola. Então você demora muito para entender que são circunstâncias assim alheias à vontade dele, sabe? Que ele era doente e tal. Então assim, hoje, quando eu penso nele, eu falo, tudo isso me construiu, né? Tudo isso faz parte de mim. Então, é uma questão de ressignificar mesmo. A gente fala muito essa palavrinha da moda, mas assim, comigo foi uma questão de ressignificar. E quando eu comecei na arte a falar, eu tenho muito problema com isso de ser compositora, né? Porque para mim ser compositor tá um pouco além do que eu sou. Então, eu sou uma fazedora de música. Eu estou feliz com isso. Eu estou satisfeita com isso na minha vida. E eu pude ver o quanto dele eu tinha também, né? Isso me aproximou muito. Mas falando da minha pausa, que eu falo para você que eu detesto porque minhas pausas são gigantes. No final de 2016, iniciando 2017, o meu pai faleceu. E eu cuidei muito tempo dele, né? Ele já não vivia mais com a minha mãe, eles eram separados, e eu cuidei muito tempo dele. Então, ficar sem o meu pai foi um processo muito difícil, assim, eu não consigo nem explicar quando as pessoas... É um luto, claro, um luto. Todo mundo que passa por isso sofre muito. Mas eu tive um problema de solidão. Tive que lidar com uma solidão que parecia que eu não tinha mais ninguém na vida, você entendeu? Ele era meu bem, meu mal. E aí eu dei uma parada, fiquei o ano de 2017 parada. Sabe, eu comia, bebia, ia trabalhar e dormia. Eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para sair disso, eu não vou conseguir sair disso sozinha. Fui estudar, porque eu sempre quis ser arquiteta. Aí fiz arquitetura de 2018 a 2022. E essa foi a minha pausa, foi o meu processo de cura.
Mas eu acho as minhas pausas longas, sabe? Mas na terapia, não. Pausa, cada um tem o seu tempo, né? Porque a gente não precisa ter um prazo, né, para as pausas, e a gente não consegue definir tempo para os nossos processos. Mas eu te entendo, porque ansiosa que sou também. Aham. A gente, às vezes, não quer respeitar nossos próprios tempos. Não. A gente não quer respeitar nossos próprios limites. A gente quer tudo para ontem. A gente quer resolver. Acredito que você seja assim também, né? Desse jeito. Uma pessoa que quer resolver, que não pode ver um problema, tá, mas por que eu tô aqui? Por que eu tô parada? Ao mesmo tempo que você quer parar, você quer, mas por que eu tô aqui? Já não poderia estar fazendo outra coisa? E a Sim. nossa cabeça não para, isso gera uma ansiedade, e aí a gente não respeita as pausas, né, que o nosso corpo... E ao mesmo tempo é difícil, porque quando se trata, não sei se era o caso, mas quando se trata de depressão, tem um momento que a gente precisa falar, chega de pausa, chega, eu preciso ter uma... Então é difícil a cabeça humana, a mente humana, pra gente conseguir gerir isso. Até que ponto essa pausa é importante pra mim, eu tô no meu tempo, ou opa, peraí, tá demais, eu preciso me reerguer. Exato. É muito difícil, sabe? E eu me perguntava todos os dias. Mas peraí, as pessoas se recuperam disso, levantam. E eu percebi uma demora incrível, sabe? Então hoje eu tento trabalhar a minha cabeça no sentido de aceitar mais a vida, com tudo que ela traz, sabe? As boas coisas, as coisas que não são boas. E é um processo. E aceitar a vida é difícil, né? Paulada! Nossa, é muito difícil. Com terapia é muito difícil. Sem terapia, então, nem sei como é que ia ser. Você é uma pessoa controladora? Totalmente. Se você me disser, não, mas a vida é de se entregar. Eu me pergunto, como alguém pode entregar a vida, né? E essa é outra coisa que eu tô tentando ver e melhorar, porque quando eu saí porque o meu emprego, né, o meu emprego concursada de 25 anos, e eu gostei muito de uma vez, você falou também disso, de como você abandona as suas coisas quando elas deixam de fazer sentido, né? Uhum. E aí, sempre, mas meu Deus, isso aqui é minha segurança, nossa, eu lutei tanto por isso, não é a melhor coisa do mundo, mas é isso aqui que me garante isso. Aquele lado meu racional estava falando tanto, mas não fazia mais sentido, sabe? E para mim, deixar a segurança e botar o pé no vazio, sabe? Eu sei que tem muito disso, você põe o pé, Deus põe o chão, né? Eu tento assimilar as coisas dessa forma, sabe? Mas, para mim, esse é o processo mais difícil. Esse de entregar o controle da minha vida para a vida. Sim. Para a vida. E quando você escreve, isso é terapêutico para você? As suas músicas têm muito do que você pensa, do que você sente, é claro, mas elas chegam a ser biográficas ou são mais inspiracionais? Não, elas são reflexivas mesmo, sabe? Não falo sobre mim. Talvez porque eu seja muito desinteressante para mim mesma. Você que pensa. Mas tem muito do que eu reflito, sabe? Do que eu sinto, de como eu vejo as coisas. Minha matéria-prima é o cotidiano, são as coisas pequenas, são sentimentos. Não tento deixar nada muito rebuscado, assim, e dentro de um lugar que eu desconheço. Não busco inspiração. Eu não busco inspiração no totalmente desconhecido para mim, ou porque eu quero ser intelectual, eu vou buscar lá. Não, eu busco perto mesmo, sabe? Como, por exemplo? Eu não sei se você conhece João que não amava, é um samba que eu tenho. Eu estava numa reunião chata de empresa e tinha um estagiário na frente falando de como... E eu me dispersei do assunto da reunião e achei muito interessante como ele contou para o outro colega, como ele agia com as meninas, que ele não era de se afeiçoar, de se apegar, de ter relacionamentos mais sérios, como se ele fosse blindado, sabe, para isso. Eu falei, putz, coitado, ele não sabe. E aí veio o João que não amava, e é mais ou menos que fala sobre o João que não amava, mas que ele foi pego distraidamente por uma pessoa muito especial. Uhum. Eu imagino a cena, você numa reunião,
E aí, talvez... Era uma palestra, na verdade. E aí falando, sei lá, de economia, falando de direitos, falando... E aí você pegou, fisgou ali um detalhe que pra maioria passaria despercebido e transformou caiu no meu aquilo numa radar, música. caiu no meu radar na hora. E a arte é muito isso, né? É você Muito. perceber o que os outros não percebem. A arte tá no detalhe. Tá na cara de todo mundo, mas é só o artista que percebe. Eu não sei o que é isso, se a gente tem uma antena. Eu não sei nem se é do artista ou as pessoas sensíveis e observadoras também captam isso. Mas é aí que tá o barato pra mim, sabe? É pegar aquilo... o desimportante, né? O Manuel de Barros falava tanto disso, né? Das coisas sem importância. E que daí você faz poesia, e daí você faz música. E todo mundo fala, pô... Porque é aí que as pessoas se identificam. Falou, mas pô, que todo mundo pensa assim, né? Que consegue blindar o coração e mandar nos sentimentos. E não, todo mundo, acho que ou algumas pessoas já passou Eu por acho isso. que isso é próprio dos artistas no sentido de transformar em algo. Porque o observador, o sensível, ele até enxerga. Ele enxerga Entendi. aquela situação. Mas o artista, ele consegue transformar em algo. Por exemplo, o humorista. O humorista, ele faz, muitas vezes a piada dele faz sucesso, porque é o que todo mundo vive. As pessoas se identificam e elas querem rir de si. E aí, mas só que ele pega uma situação que todo mundo vê, só que ele consegue transformar aquilo, ele tem um jeito de falar, ele tem um negócio, uma pegada que é diferente, Aí né? você fala, nossa, é aquela minha colega lá do trabalho, é aquele sujeito que eu conheci, Isso. né? Ele O transforma numa cantor faz figura. isso, o poeta faz isso, o escritor faz isso. Eu, na área de comunicação, que eu também me considero uma artista da comunicação, vamos dizer assim. Eu já vi alguma coisa que você escreveu. Tudo começou porque eu gosto de escrever. Aham. Então, eu acho assim, quando eu escrevia, também eram por coisas do cotidiano. Quando eu escolhi ser jornalista, foi por causa do cotidiano. E a gente percebe algumas coisas que as pessoas não percebem, e aquilo se transforma num texto, se transforma... A gente escolhe entrevistar pessoas que a gente, às vezes, enxerga coisas que os outros não vê. Eu entrevistei aqui uma mulher que ela é dona de casa. E ela me falou assim, você me enxergou. Ela trouxe tanto conteúdo bom, tantas falas interessantes. E aí, talvez ela estivesse lá, na loucinha dela, cuidando dos filhos dela, na simplicidade dela, mas ela tem muito que passar. Muito que passar. E enxergar essas sutilezas da É um vida... dom. É um dom. É um dom. Não, isso aí você matou. Perceber até que a pessoa, o observador, o sensível, percebe. Mas transformar isso realmente é uma arte. E eu acho muito Entendi. legal quando juntam vários artistas ali, no clipe, por exemplo, e na sua... Que você tem muito isso, né? De pegar e juntar. Muito. De agregar. É a bailarina, é o produtor, é o cantor, que você já fez trabalhos em equipe com outros artistas Sim. locais aqui e tal. E isso é muito legal, porque aí junta... Tipo, uma bailarina vai trazer uma visão, uma rapper trouxe outra visão, porque o seu estilo é mais MPB, samba, tô errada? Não, é MPB mesmo. MPB. E aí, quando você se junta a uma rapper, dá um tempero diferente à música, traz um olhar diferente. Muito. Tanto que eu achava a Vida de Maria, quando eu fiz o samba, xoxo. O quê? Não, não é bicho. Ai, Essa vai entrar nos bastidores. Vamos parar. Despencou lá. Olha lá, despencou o negócio. Essa foi ótima. eu tenho pavor de inseto, eu já pensou imaginei assim, isso. Você já percebi pelo seu jeito. Eu falei, não é bicho. É porque eu percebi pelo seu olhar que poderia ser Que alguma barato, coisa. viu? Voltamos, depois de um susto, um improviso. Mas eu falei, eu quero que isso entre no ar aí, porque os bastidores são os mais legais, gente. É o que mais rola, é muito bacana mesmo. Você achou que era um bicho? Que eu fui assim. Eu fui assim, eu só fiquei imaginando que tipo de bicho, meu Deus. Será que é daqueles que morde, que pica, que mata? Era só um cenário caindo. Desabando. Mas aí eu falei, será que é pesado? Podia cair na sua cabeça, por isso foi o susto. Mas pronto, entre bichos e cenários estão todos salvos. Vamos retomar. Porque isso também é arte. É saber se sair das situações. Então vamos aproveitar já trazer um gancho aqui. Vamos aproveitar o gancho. Quando você tá no palco, quando você tá alguma coisa, você já teve que
enfrentar uma situação inusitada, algo que você precisou improvisar, ou às vezes até uma emoção que veio que você não conseguiu controlar, ou alguém que caiu, sei lá, um instrumento que caiu como aqui, sabe? Não sei, algum improviso vem em sua mente? O que mais me deixa, assim, passada, que eu tenho que inventar alguma coisa, é quando eu esqueço letra de música. E eu sou terrível para esquecer as minhas próprias músicas, sabe? Isso é terrível, mas assim, eu componho na hora. Eu vejo alguma coisa que cabe no lugar e vou. Quem acompanha muito meu trabalho sabe que eu errei, né? Porque tá ali cantando e fala, mas não era uma isso, nova né? letra. É uma nova letra. Então isso me deixa mal, e eu tenho muito disso. A minha cabeça eu tô sempre no mundo da lua. Sabe? Isso é um troço muito chato, sabe? Eu tá ali 100% é difícil, sabe? Inclusive, vou até ver o que é isso, né? TDAH, tal, não sei. Mas isso é um desafio para mim, sabe? Tá inteira. Eu quero estar inteira naquele lugar, fazendo aquilo que eu tô fazendo. Aí, de repente, a cabeça vai, aí eu esqueço a letra. Mas eu componho na hora e acaba saindo, sabe? É uma coisa, bem no começo das minhas apresentações, lá por 2010, 2011, que eu cantava a música que eu fiz pro meu pai, Mazelas, inclusive é uma música que as pessoas pedem bastante quando eu me apresento. Eu ficava muito emocionada, sabe? Eu falava, nunca mais vou cantar essa música, porque eu detesto ficar com a voz embargada, sabe? E aí passou, tinha até um bloqueio com a música. Eu falei, putz, é uma música que a galera gosta, pede, né? Aí eu fui trabalhando isso. Mas assim, foi isso no começo, de eu ficar emocionada e esquecer letra. Mas acho que isso vai me acompanhar, sabe? Sim. Essa Ou coisa. então leva umas colinhas. É aquele teleprompter, aí também tem eu esqueci aquele computadorzinho pequenininho. Um tablet ali próximo ao microfone, no pedestal. Eu acho interessante quando eu vejo artistas que eu acompanho, eles sempre estão com as letras por ali, né? E aí, quando alguém pede alguma música de improviso, e eles não lembram realmente a letra, mas porque é muito interessante, que às vezes tem certas músicas que são importantes para nós. Então, a gente ouve muito no modo repetitivo ali, aquela música, só que às vezes pro artista, a última vez que ele cantou, talvez foi quando ele gravou, há anos, e aí cantou mais umas 2 vezes no repertório e depois nunca mais. Sim. Olha, esses dias eu tava vendo um programa especial com o Zeca Pagodinho, e ele falou assim, que eles fizeram uma turnê, ele e a Bethânia. E aí ele falou assim, cara, um dia a Bethânia falou, Zeca, se isso aí apagar, velho, eu viro as costas e vou e saio do palco, porque eu não tenho mais nada pra fazer. E eu acho assim, que é normal, é natural, sabe? Mas me preocupa. É um negócio que me preocupa. Esquecer letra é um negócio que tá me deixando bolada mesmo, sabe? Às vezes eu fico lendo as letras, assim, isso aqui tem que ficar dentro da minha cabeça. Mas eu esqueço. É constrangedor, é um troço que... E qual música que você fez que mais te marcou? Ou é errado perguntar isso igual qual filho você mais gosta? Mas às vezes tem uma que é por um motivo, uma por outro. Pode escolher 3. Tipo, uma por motivo A, outra por motivo B, outra por motivo C. Mas elas, porque foi pro meu pai e as pessoas se identificam. Agora, uma que marcou muito, assim, falei, Paula, porque quando você não viveu a maior parte da sua vida na arte, fazendo música ou qualquer outra coisa dentro da arte, quando você é um artista tardio, né, como eles costumam dizer, demora para você se incorporar desse artista aqui. Você fala, putz, sabe? Você não quer nem tocar muito no assunto. O que você faz? Sabe? Eu tive muito disso. E quando eu gravei o primeiro disco, que eu fiz Princesa da Janela e o Zé Cabaleiro participou, porque ele curtiu, sabe? Falou, pô, música legal, tal. E o meu produtor era músico do Zeca. Quem produziu era músico do Zeca na época, era. E mostrou a música, falou, pô, eu acho isso aqui é a cara do Zeca. E o Zeca topou, falei com ele pelo telefone. Bom, gênio genial, né? Gênio genial. E extremamente
receptivo, sabe? Com uma pessoa que ele nem Humilde, conhecia. né? É muito legal. Generoso é a Generoso, palavra. ótimo. Generoso, sabe? O gênio generoso. E aí, quando eu ouvi aqui um artista assim, que é um dos artistas mais Sim. amados dentro da minha casa, sabe? Uhum. Assim, eu digo por todo mundo, por todos nós. Parece que eu sou artista mesmo. Parece que eu sou uma compositora, parece que eu sou cantora mesmo. Te Então, deu uma por i- validade. Me validou. Embora eu não costume muito, assim, buscar isso, sabe? Uhum. Na vida. Né? Alguém me validando, ou buscar aceitação. Eu não busco, mas eu acho que no fundo a gente sempre espera. Sim. Mas a minha vida não depende disso, é isso que eu quero dizer, sabe? Eu sigo minha vida fazendo aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Mas naquele momento Foi importante. foi importantíssimo. Então, Princesa da Janela é um marco, assim, pra mim, sabe? Eu Legal. levo assim, minha princesinha. Aham. É muito legal, muito legal. Eu ia te perguntar justamente isso. Como que ocorreu esse encontro, né? Como que... Aham. Então tá explicado Sim, que foi. por meio desse músico e produtor, né? Exatamente. Que, por sinal, Mato Grosso do Sul tem muita gente boa que tá no cenário nacional e até mundial, né? Impressionante a quantidade de músico extraordinário do Mato Grosso do Sul. E eu já tive a oportunidade de gravar com pessoas de grandes centros, como São Paulo, e de falarem isso. Falei assim, gente, impressionante a quantidade de músico bom que tem aqui. Eu tive, assim, uma alegria, embora, assim, né, vou colocar aí 15 anos de carreira, uma alegria de conhecer gente genial, gente talentosa e de uma generosidade, de uma troca, sabe? De chegar num estúdio com uma iniciante e ser de uma generosidade, te tratar com tanto respeito. E é o mundo que mais me deu alegrias, assim. Eu vou tirar a alegria que eu tenho com os meus filhos, porque isso é incomparável. Mas, assim, foi toda a música que me deu. Os lugares mais incríveis, as pessoas mais interessantes, sabe? As emoções mais bem vividas, sabe? Eu acho que a música me deu muita coisa. Muito, muito. E como que foi pra você, assim, porque a gente vive numa sociedade que valoriza muito a mulher jovem, a menina, ainda mais no mundo artístico, é você ser jovem, bonita, ter um padrão, narararará. E aí vem você, Giane, já mais velha, né? Já tinha passado dos Quase 40 anos eu quase gravei meu 40 primeiro anos, disco. olha só. Quase 40 anos do interior de Mato Grosso do Sul, mãe com 2 filhos. E aí, você cantora. Como que foi isso? Primeiro, pra você, essa busca interna e não, é isso que eu quero, que você já vem falando um pouquinho sobre isso. E pros outros? Como que os outros encararam e falaram assim, como assim? Teve isso? Miriam, eu acho que o espaço da mulher, você sempre tem que pegar o seu elmo, a sua espada, a sua lança, sabe? E ir pra luta. Parece que não é fácil mesmo. Eu tive, como eu te falei, muita gente generosa, com trocas muito autênticas comigo. Mas eu entendo que, de um modo geral, o lado business disso tudo, né? Porque a música é um produto, né? A música é um produto. Você precisa comercializar, você precisa vender show. O mundo não é muito bacana com mulheres mais velhas, não, sabe? Eu acho que a mulher jovem, com gênero musical que está na crista da onda, ou que seja o gênero mais tocado na sua região, essa sempre vai se prevalecer, sim. O mundo não é fácil para a mulher e muito menos para a mulher madura. Embora as pessoas que estiveram comigo nesse processo foram absurdamente gentis, e a maioria é homem, o mundo musical, ele é masculino, sabe? O mundo da música, ele é muito masculino. E isso, claro que isso é um retrato da nossa luta, daquilo que a gente vem fazendo há décadas, né? Que é tentando um espaço. Em tudo. A música não é diferente. Comigo, as minhas relações pessoais, as particulares, foram as melhores. Mas no mundo da música, dos negócios da música, não. Não, o pessoal tem muito, mas assim, a mulher mais velha na música, ela é diva.
não é bem assim, sabe? A diva demora, a diva rala, sabe? A Elza Soares ficou um tempão sem trabalho, né? Morreu diva, a nossa maior diva. Mas ficou um tempão sem trabalho. Que além de tudo é uma mulher e uma mulher preta. E uma mulher pobre que veio, né, de um lugar muito difícil de se vir. Então não é fácil, não. Eu não acho que é um mundo, pelo menos comercialmente falando, com as portas abertas, receptivo, não. Não acho. Você passa a ter validade, né? Tipo, depois dos 30, 35... Ah, não estourou? Ah, não tá tocando todos os dias em todos os programas de TV, hoje muito mais nas redes sociais, no streaming. Sabe? Então, mas assim, a minha cabeça é de que você trabalha para um determinado público, um determinado nicho. E ser fiel àquilo que você acredita, e isso eu não estou falando que os outros segmentos não são bons, de jeito nenhum. Eu sempre converso com todo mundo, eu gosto muito disso. Eu acho que vem de você entender onde você está, para quem você faz música, como você vai trabalhar o nicho no qual você pertence, e ser muito fiel com aquilo que você acredita. Não dá para surfar na crista da onda de para onde o mercado vai, sabe? Isso é perigoso. Vai chegar uma hora que você não vai se dar bem com nada, nem com uma coisa, nem com outra. Você vai se perder no meio do caminho. Você se perde a sua essência também, né? Por dentro. Mas, e dá para ganhar dinheiro? Você se sustenta hoje com a música? Não, ainda não. Me preparei muito para largar meu emprego. Estou na fase de me preparar e de ralar muito. Tenho certeza que quero fazer isso. E, assim, não só como artista que se produz, mas eu também quero produzir outros artistas, sabe? Eu gosto da produção cultural. Eu gosto do evento, eu gosto de produzir show, eu gosto de escrever roteiro. A arquitetura me deu uma noção estética, visual excelente. Excelente. Sabe? Eu digo até em termos de cenário, de ver o que eu quero, como eu vejo aquilo que eu estou produzindo, como eu quero visualizar aquilo, como que eu quero que aquilo se materialize. Sabe? A arquitetura foi excelente para mim. Já estou trabalhando também como arquiteta, sabe? Então, estou começando. Então, eu vou ter que construir esse caminho incerto do jeito que eu puder, sabe? E isso, para mim, que preciso de segurança, isso para mim foi um passo gigantesco numa autonomia emocional, sabe? De me aceitar de outra forma, que não seja daquela forma que a segurança me acolhe, me abraça, me dá o chão para pisar. Então, eu vou falar para você. Esse processo de 2 anos para cá, minha cabeça foi aquele cogumelo. Explodiu mesmo. E aí veio a menopausa, assim, com os 2 pés, assim, nas costas, sabe? De voadora. Então, eu tenho muitos problemas de saúde, coisa que eu não tinha. Desde janeiro, eu tô indo e voltando de hospital para tomar remédio, porque agora acho que eu também tenho uma adenomiose. Nessa altura do campeonato, a minha adenomiose apareceu, e acho que também uma endometriose. Eu vou confirmar essa semana com o exame. Inclusive, que universo é esse da endometriose, da adenomiose? E eu que estou agora pesquisando, já deixo aqui o apelo. Faça um programa com médicos, médicas, especialistas na área, porque é um sofrimento. O diagnóstico, às vezes as pessoas sofrem 10, 15 anos, as mulheres sofrem 10, 15 anos antes de um diagnóstico de endometriose e adenomiose. Então, eu tô meio paranoica, porque é muito dolorido. Ótima sugestão. É muito dolorido. Eu tô nessas idas e vindas de hospital, porque você tem que tomar o remédio lá. Porque um analgésico não resolve, sabe? Então, eu tô nesse processo de fechar diagnóstico, e isso me abala demais, porque eu preciso estar bem para produzir. Eu sou dessa, que eu acho que só tá bem a vida se eu estiver produzindo. E isso também é uma coisa que eu tenho que resolver. Dá para parar, né? Vale parar, né? Pode. É permitido parar. Mas é isso. Então, eu tô vivendo uma pré-menopausa. Eu dei o pé na minha segurança, sabe? Tô me abrindo como... Sou artista, sabe? Eu sou artista. Tá boa, ruim, rica, pobre.
Não importa, eu sou artista, eu faço, eu produzo arte. E a consciência das pessoas, aí eu sempre me pergunto, a consciência das pessoas em relação ao artista vai mudar por elas mesmas? Ou eu enquanto artista, vou ter que trabalhar em função de que as pessoas entendam e vejam um artista de uma cidade pequena, que nem Dourados, de uma outra forma, como um profissional, como um operário da música, como quem tem que receber dinheiro, pagar a conta, viver, cuidar do filho, pagar o aluguel, né, que é a realidade da maioria dos produtores de arte, de cultura dessa cidade. Por exemplo, esse clipe envolveu mais de 20 pessoas, o Vida de Maria. Todo mundo recebeu um pouquinho de dinheiro. De um orçamento apertadíssimo, que foi pelo FIP, né, que é o Fundo de Investimento à Cultura aqui de Dourados. A gente vai ter que lutar por isso. Porque não é dinheiro para artista, é dinheiro para distribuir e produzir cultura. É para todo mundo. Então, ganha quem participa do clipe profissional e ganha todo mundo que tem alguma coisa para ver, que tem arte para ser consumida, sabe? Então, a gente vai ter que lutar politicamente para que as políticas de fomento a cultura no município de Dourados melhore, né? Porque a cultura, se ela for agregada economicamente dentro de uma política econômica do município, ela rende muito. Sabe? Olha, para você ter uma noção, a gente devolve, de cada R$1, a gente devolve R$1,60 para a economia. Né? Isso se transforma, isso se multiplica demais. O Festop, um dos maiores exemplos hoje de economia criativa e de distribuição de renda aqui no município. Todo mundo ganha. Ganha quem vai assistir, ganha quem toca, quem se apresenta no teatro, ganha o pessoal da literatura, o ambulante que vende a comidinha dele, a água dele, todo mundo ganha. É impressionante a capacidade econômica, distributiva que tem. Eu me esqueci como os eventos culturais, mas tem um nome. Sabe? Quando vem o Festop mesmo, né? Vieram bandas de fora, vai se hospedar. A rede hoteleira ganha. A rede de restaurantes ganha. Sabe? Do menor ao maior, todo mundo ganha. Então, é uma coisa que ela deve ser incorporada às questões do município. Tem que parar de ser vista assim. Tem um bando de artistas aí, pelo amor de Deus, dá um dinheirinho para cada um fazer. E eles param de encher o saco. Não, deve ser visto com seriedade. E também há o preconceito visto dessa distribuição. Eu ouço muito assim, vai dar esse dinheiro aí para a cultura enquanto que tem posto de saúde precisando de material. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Se o dinheiro for distribuído corretamente, sem corrupção, sem roubo, tem dinheiro para o posto de saúde, tem dinheiro para a cultura, são assuntos diferentes. Porque a verba da cultura, ela é desse tamanico, sabe? Ela nunca vai competir com... E eu sempre digo, gente, é prioridade. Saúde e educação são prioridades mesmo em qualquer sociedade. Mas a gente não pode virar um bando de gente primitiva porque nós temos prioridades. Sabe? O Gil fala uma coisa muito bacana. A arte tem que parar de ser vista como algo extraordinário. Ela é ordinária. Né? Inclusive, tem muita discussão a respeito disso na pandemia. O que a gente ia fazer sem um livro para ler? Né? Sem uma live, um show do seu artista preferido na televisão, nas redes? Ela tem que deixar de ser vista como algo supérfluo e não faz muito sentido se investir. Ainda mais num mundo que a gente vive com problemas mentais, né? Saúde mental está em pauta. Como que a arte ajuda a saúde mental das pessoas? Como que alimenta a alma? Como que é bom para tudo? Sem arte, a sociedade realmente não se transforma, a sociedade não cresce, não se desenvolve. Então, é importante esse investimento. O que eu ia te falar com relação à questão econômica é o turismo de evento. Sim. Como isso é interessante para uma cidade. Sabe? Olha, nós somos polo, né? Nós somos polo. Você imagina a cidade cheia de gente de fora, consumindo. Isso é muito interessante. Então, eu acho que a cultura aqui... Porque tem muito fazedor de arte nessa cidade. Tem. A gente tem produções excelentes no teatro.
na música, no audiovisual, na literatura. A gente tá purulando, sabe, a arte na cidade. Então, ela tem que ser vista de uma forma mais profissional e economicamente viável. Ela é muito interessante. Muito bom. A gente está caminhando para o fim, mas eu gosto de perguntar, o que você acha que a Giane criança, que você falou que foi uma infância sofrida, mas ela estava ali. De que forma ela olharia para hoje a Giane Torres, cantora, se descobrindo a cada dia, arquiteta, mãe, esposa e constantemente na luta? Eu acho que aquela menininha ia falar assim, pô, você colocou em prática tudo aquilo que a gente pensou e sonhou na nossa infância. Estou muito orgulhosa de você, muito obrigada por ter tido coragem. Eu acho que é isso. E é corajosa mesmo. Corajosa porque, como a gente disse, a mulher madura, ela tem inúmeros obstáculos. A 40 a mais, 35 eu já digo que já começa a entrar ali na corda bamba, 40 a mais, perto dos 50. Cara, depois dos 50, então, é terrível. É barreira atrás de barreira e você tá enfrentando. Pois é, parece que a melhor fase da minha vida é a maturidade, sabe? Eu tô enfrentando muitos obstáculos que todas as mulheres enfrentam, né? Que é em relação à menopausa, o corpo muda demais, você era saudável, você passa a não ser tão saudável assim. Mas existe uma riqueza na maturidade, nesse processo de envelhecer. É claro que isso depende também de você, num determinado momento, falar: pera, eu venho fazendo coisas que não são legais pra mim. Eu tenho que ter coragem de tomar certas decisões e mudar o rumo da minha vida. É claro, porque senão você envelhece mal também. Mas é uma oportunidade de te dar uma nova vida que é impressionante. Tem uma magia nisso, sabe? Você vem tropeçando, é um processo difícil, mas é assim tão revelador. É tão revelador de quem você é, de quem você nasceu para ser. Sabe? É revelador de quem você nasceu para ser. E é isso que me emociona hoje. Puta, só agora que eu entendi quem eu nasci para ser de verdade. Eu poderia ter feito isso, não sei. Aos 20, aos 30, não sei. Eu comecei aos 40. E eu fico feliz. Eu fico feliz de ter acontecido num determinado momento. Eu fico feliz. Que legal. Ó, preciso dar um recado aqui. Mulher madura, atenção. 40 mais, 50 mais, ouve isso. E pega pra vida. Giane, obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui. Um papo super agradável, super gostoso. Muito bom te conhecer um pouco mais. Você foi super aberta. Então, assim, eu acredito que essas suas falas vão agregar muito na vida de muitas mulheres que provavelmente estão passando pelas mesmas aflições, conquistas e vitórias. E eu só desejo mais sucesso, que sua música, não esse sucesso que é comentado, mas o sucesso de você estar feliz no que faz, trazendo riqueza cultural para nossa cidade, sendo reconhecida dentro do que você é e do que você faz. Então eu desejo isso e muito mais para você. Muito obrigada. É muito bom saber que a gente pode, do meu lugarzinho, poder falar alguma coisa para uma mulher e que isso, de repente, ela possa pegar. E eu acho que é disso que se faz essa rede de apoio, né? Daquilo que a gente pode trocar mesmo. Sim. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E eu agradeço você também que nos assistiu até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, compartilhar, seja onde você estiver vendo, se é pelo Spotify, pelo Deezer, Apple, enfim, compartilhe esse episódio, converse com as mulheres que estão aí no seu grupo e pode contar que semana que vem eu tô de volta.